os interesses do pai da pequena Isis Helena. Guastelli, é você. Bate, as buscas, né, estão se concentrando lá na região do Rio, tá? Do Rio dos Peixes, para tentar encontrar esse corpo, né, no local que a Jennifer indicou para a polícia, tá? Então, mais, ou amanhã, né, teremos novidades aí com relação ao encontro desse cadáver. Muito bem, olha, do Rio, principalmente mais próximo da margem, para ver se consegue remexer alguma coisa dentro do rio. Agora ele passa esse equipamento que eles chamam de pulsar, que é muito usado por pescadores, para tentar encontrar alguma coisa bem no fundo do rio. É um trabalho difícil, é um trabalho de formiguinha mesmo, demorado, porque é preciso passar por toda essa área aqui. A gente estava bem perto da margem ali, próximo de um local que tem lama. Agora, olha a proximidade com o capim, com o mato que tem aqui, que cresceu aqui do lado do rio. Olha, ele vai colocar agora a madeira, o pedaço de pau no meio do mato, ele vai remexendo o mato para ver se encontra algum vestígio, porque teve cheia aqui esses dias. Então, a possibilidade ou a chance do corpo da pequena Isis Helena ter sido lançado para fora do leito do rio, na margem, nessa região, ao longo do percurso do rio, é muito grande. E aí ele vai, olha só, remexendo, vai movimentando o mato para ver se encontra algum vestígio, algum detalhe. Qualquer movimento diferente, qualquer peça diferente que ele percebe no rio, ele automaticamente já pega a ferramenta, aquele outro equipamento que eles chamam de pulsar, para poder ver se consegue recolher alguma coisa de dentro do rio. Até para poder tentar revirar o que tiver por baixo da água. Daqui a pouquinho ele vai usar também esse equipamento aqui que chama pulsar. Ele vai passando essa cestinha dentro da água para tentar encontrar algum vestígio. O Rio do Peixe sofreu uma cheia nos últimos dias, o que, claro, atrapalha ainda mais o trabalho da Defesa Civil. A gente vai subir um pouquinho para poder a gente acompanhar então esse trabalho da Defesa Civil aqui de Itapira em busca de vestígios pela pequena Isis Helena. O barco vai avançando principalmente na margem do rio. Perceba que ele vai passando o pedaço de madeira bem no fundo do rio, principalmente mais próximo da margem, para ver se consegue remexer alguma coisa dentro do rio. Agora ele passa esse equipamento que eles chamam de pulsar, que é muito usado por pescadores, para tentar encontrar alguma coisa bem no fundo do rio. É um trabalho difícil, é um trabalho de formiguinha mesmo, demorado, porque é preciso passar por toda essa área aqui. A gente estava bem perto da margem ali, próximo de um local que tem lama. Agora, olha a proximidade com o capim, com o mato que tem aqui, que cresceu aqui do lado do rio. Olha, ele vai colocar agora a madeira, o pedaço de pau no meio do mato, ele vai remexendo o mato para ver se encontra algum vestígio, porque teve cheia aqui esses dias. Então, a possibilidade ou a chance do corpo da pequena Isis Helena ter sido lançado para fora do leito do rio, na margem, nessa região, ao longo do percurso do rio, é muito grande. E aí ele vai, olha só, remexendo, vai movimentando o mato para ver se encontra algum vestígio, algum detalhe. Qualquer movimento diferente, qualquer peça diferente que ele percebe no rio, ele automaticamente já pega a ferramenta, aquele outro equipamento que eles chamam de pulsar, para poder ver se consegue recolher alguma coisa de dentro do rio. A gente percebe, olha só ali, na beirada, na margem, olha como o mato cresceu, a gente não consegue nem ver o barranco. Tudo isso dificulta o trabalho da Defesa Civil nessa procura aí pelos restos mortais da pequena Isis Helena, já que a mãe dela, a Jennifer, falou que jogou o corpo dentro do rio, a mais ou menos uns 12 quilômetros desse ponto de onde nós estamos. A Defesa Civil vai continuar nos próximos dias fazendo buscas aqui nessa região, porque há um banco de areia a mais ou menos uns 5 quilômetros do local de onde nós estamos. Toda essa área para baixo aqui ainda vai acontecer buscas da Defesa Civil. Inclusive, a gente foi informado hoje que nos próximos dias deve ser montada uma força-tarefa com a ajuda de bombeiros e pessoas que têm barcos aqui na região que podem ajudar aqui nessas buscas.
Fabrício, não é um trabalho fácil esse de vocês, né? Vocês já percorreram aqui daqui para cima mais ou menos uns 12 quilômetros. Ainda tem um percurso muito grande para ser percorrido para poder ficar tentando encontrar um vestígio, algum detalhe, né? Positivo. Da época onde se deu o fatídico dia do desaparecimento da Isis Helena, como você próprio já falou, o rio estava numa cheia, então existem muitos lugares agora desse local que nós estamos para baixo, que estão com muitos alagados, partes onde a água estava alta, formou-se uma piscina, agora o rio baixou, então existem muitas partes difíceis de se entrar, tanto com barco, tanto andando, áreas realmente que viram alagados, pântanos ali, o que dificulta muito a procura do possível corpo da Isis Helena. A gente percebe, Fabrício, que na beira do rio, na margem do rio, tem alguns locais, além do capim, que cresceu, né, por conta inclusive da própria cheia, a gente percebe que tem alguns buracos no barranco. Poderia ser inclusive um ponto onde o corpo teria ficado agarrado, né, além do próprio capim. Sim, é possível. Pelo nível d'água, a gente olhando para o barranco, a gente vê onde possivelmente estava o nível d'água quando o corpo foi jogado. Então formam-se esses bolsões onde peixes acabam ficando lá dentro também. O corpo pode estar até acima do nível do rio, possivelmente, às vezes não está necessariamente na água. Então pode estar enroscado, ter entrado em algum buraco, pode ter enroscado no capim, na vegetação, pode estar acima do nível do rio. É um trabalho realmente muito difícil. As possibilidades sejam esgotadas. Olha, pode fazer a divisão de tela aqui com os nossos participantes. Eu já quero avisar vocês, é um depoimento duro. Peço perdão porque eu disse que eu estou com ódio. Perguntei até para o nosso Guastelli se é pecado ter ódio, mas quando o orgulho da pessoa fala mais alto, né, Guastelli, a ponto do orgulho da mãe ser superior à importância de se salvar uma filha, de verdade. Vendo ainda esse vídeo aí que o Edu achou, olha, coisa mais linda. Eu vou ler para vocês agora, tá? O documento assinado pela Jennifer Natália Pedro, como ela procurou a polícia para confessar tudo, e o motivo são 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos aqui que me deixaram enojado. Vem para mim. Que me deixaram com a certeza de que essa menina só vai ter jeito se ficar na prisão perpétua ou se tiver pena de morte, que eu acho que o Brasil não está pronto. Então que tenha prisão perpétua, gente. Vocês não vão acreditar comigo. Antes disso, da acusação que lhe é feita dos seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer calada e ter assistência de advogado, ela passou a ser interrogada pela autoridade, respondendo o seguinte: neste ato está assistida por seu advogado, Dr. João Benedito Camilo Pellicer. Isso significa que o advogado está na sala ou ela é só assistida? Ela tem um advogado? Não, tem um advogado presente no ato do depoimento. Tanto é que a gente percebe que esse depoimento foi colhido na DIG de Mogi Guaçu, perante a autoridade policial lá, a doutora Edna. Ah, peraí, dia 18 foi quando? Sábado. E como é que segunda-feira ele falou que não estava sabendo, o advogado, o Zamataro? Estava, tá? E ele não quis informar, né, para a imprensa o que estava ocorrendo. Porque eu verifiquei aqui, estou com cópia desse depoimento, tem a assinatura dele, tá? E consta, né, a presença dele no termo. Doutor, então não adiantou nada o senhor mentir para mim segunda-feira. Olha só como a mentira tem perna curta. Respeito o trabalho do senhor, mas eu acho, doutor João, que não precisava disso. Se o senhor no sábado descobriu que a sua cliente confessou, se o senhor estava presente nessa confissão, o senhor que no sábado mesmo renunciasse, ou então dissesse que mudou a ideia e continuasse no caso. Agora, o senhor acha o quê? Que eu estou aqui para brincar? O senhor acha o quê? Que eu estou aqui para passar tempo? Que eu estou em quarentena no estúdio da Record? O senhor está de brincadeira, doutor João? Onde é que fica a credibilidade do senhor? O senhor tem duas oportunidades, imagino como profissional ético que é. Ou não fala nada, ou se cala, ou fala a verdade. Agora, mentir, doutor, já sabendo que a menina confessou, e o senhor já tendo dito que se confessasse, o senhor abdicaria do caso, ou o senhor quis me enrolar aqui na segunda-feira, porque estava atendendo a um pedido do delegado, que hoje, às 8 horas da manhã, queria dar coletivinha, com um monte de microfone, com um monte de holofote, para contar o que aconteceu com essa moça, com essa criança.
O senhor acha mesmo, delegado, que eu ia permitir, sabendo que já havia confissão do crime e sabendo que a moça já tinha falado que matou a filha, o senhor acha que eu ia deixar essa tia, a dona Valéria, a Débora, o Rafael, que é o pai, por volta das 7 da noite, Helena... Na verdade que está errado, não é Helena, né? Jennifer e seu filho Anthony já estavam dormindo. Por volta da meia-noite de 2 de março, ela constatou que Helena estava com febre, tendo tirado sua temperatura, que acusou 37,7 ou 37,8 graus. Fato que fez com que desse remédio ibuprofeno, 8 gotas. Em torno de 3h30 da manhã, deu uma madeira de leite com mucilon para Isis. Por volta das 4 da manhã, a interrogada e Isis dormem. Ela só deu 8 gotas de ibuprofeno, hein? Seu celular despertou às 6h15 da manhã e acordou. Quando ela acorda, vê que Isis Helena estava fria. Viu que tinha espuma no canto da boca e leite nos cantos da boca, estava de barriga para cima, estava morta. Ficou desesperada. Pensou em acionar o SAMU. Óbvio, você tem uma criança especial em casa. Você não é médico para saber se realmente a criança está morta, concorda? Quem que decreta a morte? É médico. Essa é uma Jennifer que é uma desocupada, uma péssima de uma mãe, uma irresponsável que não tinha capacidade de saber se a menina estava morta ou não. Ela, agora que me revolta, prestem bem atenção, gente. A mãe revela que pensou em acionar o SAMU. Pensou. Mas com medo que poderia lhe acontecer, já que a família do pai de Isis Helena vivia fazendo denúncias mentirosas no conselho tutelar, dizendo que batia nela. Além de estarem tentando na justiça ficar com a guarda da criança. Ela não chamou o SAMU para socorrer a filha porque ela tinha medo com o que aconteceria com ela e não com a criança. Ela tinha medo de ver a retaliação que ela poderia sofrer por sua irresponsabilidade, gente. Ela deixou de dar oportunidade para a filha voltar à vida, para que os médicos tentassem de tudo, tem remédio hoje moderníssimo para reanimação. Ela não chamou porque ela tem medo de como ficaria a imagem dela perante a família do marido. Ela ficou com medo de sua segurança, pois a região onde morava é perigosa. Então o que ela faz? Ela não chamou o médico para atender a filhinha dela, porque ela tem medo que se por acaso mesmo a menina estivesse morta, iam bater nela no bairro, iam bater na porta dela, cobrando uma explicação dela. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão vendo o tamanho da gravidade dessa história? Uma mãe que priva a bebezinha de 2 anos de viver por vaidade, por orgulho, por ego, para não dar o braço a torcer. Ela queria mostrar para todos que sempre foi uma grande mãe. Ela queria esfregar na cara do pai do Rafael que sempre foi a mulher que ele quis reconhecer. Então o que ela prefere fazer? Esconder o corpo da criança do que assumir que é um lixo. Diante disso, com medo de sua segurança, porque onde ela mora é perigoso, a bonita decidiu sumir com o corpo de Isis Helena. Às 6h55 da manhã, ou seja, 40 minutos depois que ela teve chance, que ela pensou em ligar para o SAMU. Ela então ela sai de bicicleta, com a criança morta em casa. Ela leva o menino de 3 anos para a creche, a filha morta em casa. Depois, vai de bicicleta até o trabalho do padrasto buscar a chave de sua mãe, onde pega uma moto. Com essa moto, a mãe volta para casa na Rua Espanha, coloca a Isis dentro de uma mochila. Vocês se lembram daquela imagem? Infelizmente a gente não achou aqui. Mas era ela de costas na moto, com uma mochila nas costas e uma sacola. E essa ordinária ainda querendo discutir comigo. Ah, você tá falando que isso era sacola, é uma sacolinha.
Lembram dessa discussão que eu tive com ela? Ela estava mais preocupada de falar, daqui a pouco eu vou trazer a entrevista da época, ela estava mais preocupada em falar que eu estava errando o tamanho da sacola do que de assumir o crime que essa... Tô com medo de falar um palavrão, que essa mulher prometeu. Que essa mulher cometeu. A mochila que a mesma apresentou na delegacia que foi apreendida. Ela então pega uma sacola com refrigerante e sai com a motocicleta, se deslocando até o bairro Duas Pontes. Neste local, ela desce a pé até as pedras que margeiam o rio. Pega a Isis Helena da mochila, coloca na água, soltando a criança. Ela diz que a criança vestiu uma fralda, um body rosa, o mesmo que aparece a menina na fotografia. Esse aí, ó. É um body rosa, né, que ela tá? Eu acho que foi essa, exatamente assim, olha, essa roupinha. Ela vestia a fralda e um body rosa, o mesmo com que ela aparece na fotografia postada nas redes sociais. Exibida tal fotografia da filha, ela reconhece a roupa como sendo a mesma que Isis usava quando a colocou no rio. Viu que a filha afundou e depois boiou, sendo levada pela correnteza. E ela não fez nada. Ela não fez nada. Você colocar a sua filha pequena, esse docinho de menina, na água e você joga a criança como se fosse lixo e ela não fez nada. Como é que pode a própria mãe fazer isso, gente? Em seguida, ela retorna para casa, levando a mochila. Depois de ter deixado o corpo da filha no rio, ela sai para ir ao supermercado Cubatão, o fazendo de motocicleta, tendo sua avó ido a pé. Após ela sacar dinheiro, sai com a moto e vai visitar o seu filho, que mora com o pai, lá ficando por 20 minutos, retornando para casa em seguida. Ela mata a filha, joga a criança no rio e vai bater papo na casa do ex-marido. Quando chega na casa dela, ela vai conversar com a avó, que estava no quintal. Retira algumas roupas da máquina e depois vai para o seu quarto. Logo em seguida sai do quarto e vai perguntar para a avó se ela tinha visto a Isis Helena. A avó disse que não viu a Isis e então ligou para sua mãe, dizendo que a Isis tinha desaparecido. Ou seja, aqui ela confessa ter enganado a avó, que morava com ela, e a mãe. Todas as vezes que saiu, não levou o celular, que ficou carregando. Apenas pegou o aparelho para ligar para sua mãe e quando saiu para a delegacia para fazer queixa do falso sequestro de Isis, não contou nada do acontecido para ninguém, nem para sua mãe. Portanto, agora que vem a minha dúvida, Guastelli, portanto, não teve culpa na morte de Isis Helena, mas apenas na ocultação do cadáver. Portanto, não teve culpa na morte de Helena, mas apenas na ocultação do cadáver. Aqui é ela quem está dizendo ou é a delegada, o Dr. Guastelli? Não, é ela, Bate. Eu li e reli esse trecho várias vezes, tá? É ela que está afirmando que, vamos dizer, ela não teve culpa de matar a filha. A única coisa que ela fez, ela ocultou o cadáver. Só isso. Ah, só isso? Uma coisa simples, só isso, matou, jogou no rio lá como se não fosse nada, fosse um objeto, né? Mas o senhor acredita? Quem é objeto é ela. Eu quero saber como é que a criança morreu, tomando só 8 gotas de ibuprofeno. Eu não acredito nisso daí. Que eu acho que realmente, né, ela tem culpa aí, tá? Houve dolo dela, dolo eventual de ela ter dado excesso de remédio, ela não tá contando a verdade, tá? E mesmo porque, né, Bati, por que os cães farejadores, né, foram apontar naquela região do Rio do Peixe, entre as duas pontes? E por que ela não tá contando que foi fumar maconha aqui depois que a filha foi que a filha morreu? Exatamente, ela sempre esquece, né? Ter o quarto. Vingança. Forte foi o que fizeram com a minha sobrinha. Forte é o que a minha família está passando. Forte é esse pesadelo que a gente está vivendo, que não dá para acreditar
que tem alguém capaz de fazer algo de tão mal com uma criança tão linda, tão indefesa, tão inocente e tão feliz. Então, o nosso desejo é sim, de vingança sim, de que a justiça seja feita sim, porque não vai trazer a Helena de volta, mas vai dar bastante alívio aos nossos corações. Quem garante... E eu peço também que... Sim. Perdão, interrompi você porque tem um atraso. Quem garante... Você ia me pedir algo. Não, eu ia falar que eu peço também que esse caso da nossa Helena não fique por isso mesmo, que sirva de exemplo para outras pessoas, que quando tiver crianças pedindo socorro, quando tiver família do bem querendo cuidar dessas crianças, que a sociedade, que as pessoas envolvidas tenham um olhar mais carinhoso em relação a isso, porque hoje nós estamos vivendo um luto, uma dor, nós estamos vivendo um velório sem corpo, por causa de uma pessoa que não tem amor nem nela mesma. E isso dói demais em todos nós. É inadmissível o que a gente está passando. É inacreditável. Nós não tivemos o direito de cuidar da Helena. Nós não tivemos o direito de ver ela crescer, de dar o amor que ela precisa e nem de dar um enterro digno. Isso sangra, sabe, Bate? Isso é muito difícil. Dói. É muito difícil. Dói. E me dói o momento que a criança, a única coisa que pode se apegar é na mãe, né? Nos pais. Que 2 aninhos ali, a única coisa que pode protegê-los é Deus e os pais. E na hora que ela precisava... Mas ainda se ela não tivesse quem cuidasse dela. Então, mas, poxa, se deu ruim ali na hora, sei lá, se por ignorância dela em dar remédio ou por qualquer outro motivo que eu já vou elencar qual, não deu a oportunidade para chamar o SAMU, porque não queria expor a casa dela, não queria se expor com a vizinhança, não queria dar o braço a torcer para a família de vocês, que realmente ela sempre foi a mãe porca que vocês diziam que ela era? Esse tipo de pessoa, Bate, não pode ser chamada de mãe, né? Ela é genitora. Ela é genitora. Os próprios animais não abandonam seus filhos no pior momento. Então, mãe da Isis Helena, a Isis Helena teve mãe? Não, ela teve uma pessoa que gerou ela pra gente, mas que infelizmente tirou ela de nós também. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local, com a interrogada, reconstituíram a trajetória que afirmou ter feito no dia do sumiço, ou seja, que havia estado na Praça da Árvore preocupada com o monitoramento das câmeras, quando na realidade tinha ido para o bairro Duas Pontes, resolveu no dia 24, sem nada falar para o seu advogado, procurar policiais civis para dar a versão que ao menos coincidia com as Duas Pontes, ou seja, Igreja do Virgulino, que é caminho para Duas Pontes. Está arrependida de não ter solicitado o SAMU em face do desespero de ter ocultado o cadáver da sua filha. Agora, ela está arrependida? Alguém acredita que essa megera se arrepende de tudo que fez? E eu pergunto para vocês, uma criança em 2 horas morrer por causa de 8 gotas de ibuprofeno, quem garante que essa menina não morreu vítima de maus tratos e ela sumiu com o corpo para não ter prova de crime doloso? Quem garante que essa menina não matou a criança tudo de forma premeditada, achando que era um crime perfeito, e pode até virar um crime perfeito, porque se os delegados desse caso a indiciarem como homicídio culposo, o juiz vai falar, a mãe já perdeu a sua filha, maior punição que essa não tem, solta ela. Tô errado, doutor, que isso corre risco de acontecer? Pode correr, Bate, mas eu acredito, tá, que as autoridades policiais, diante desse depoimento, dessa confissão da Jennifer, tá, com certeza vão enquadrá-la como homicídio doloso, dolo eventual, tá? E ela é aquela coisa, né, Bate, se ela não quis se expor, né, para os vizinhos, como ela disse que não ligou para o SAMU, né, agora ela é fichada no mundo inteiro, né, como a péssima mãe, né, quer dizer, não é mãe, né, a péssima pessoa, péssimo ser humano. Dona Valéria, eu lamento muito, tá? Eu lamento muito, a gente vai até o fim para que essa moça não seja solta aí, para que o que der pra gente arranjar de encrenca, vamos achar pelo em ovo, para que essa mulher apodreça atrás das grades. Se depender de mim, só sai de lá morta, por velhice ou por doença. Ô, Bate, eu agradeço demais a atenção de vocês, o empenho da TV Record, dos repórteres, dos policiais envolvidos, do carinho, o afeto do mundo todo com a gente. O doutor Guastelli, como a minha irmã falou ontem, que foi um anjo que entrou na nossa vida, porque se hoje a gente vive um luto é porque nós encontramos resposta. Não é a resposta que a gente quer.
mas a gente já consegue saber o que aconteceu e que, infelizmente, hoje não temos mais Helena nos nossos braços. A gente não vai poder amar ela, dar o amor que ela merecia. Mas sabemos que ela está melhor que nós, morando com o Papai do Céu. Agradeço de verdade toda essa oportunidade que vocês têm nos dado de poder colocar todo o nosso pensamento e todo o nosso sentimento. Nossa gratidão ao Brasil, a todos vocês de verdade.